Fala, galera, estou aqui com meu amigo George, o homem que mora na Europa. Do Aliás, outro lado da poça. pois é. Aliás, mora na Europa há quanto tempo, meu amigo Jorge? Rapaz, vai fazer 15 anos esse ano, em setembro. 15 anos? Cheguei cá em Portugal em 2008, setembro de 2008. É, Fui para uma empresa que me convidou para trabalhar cá. é, e lá trabalhava como desenvolvedor de sistemas, mas também como líder, né, de equipes. Aí depois saí, fui para outras empresas e tal. E já que a gente vai falar aqui de agilidade, foi cá em Portugal que eu conheci bem essa parte de agilidade. Na verdade, eu conheci primeiramente o Scrum, depois que eu fui entender da agilidade como um todo, não é? Não, legal. E assim, nosso bate-papo hoje é sobre agilidade em Portugal. A primeira coisa que eu queria Uhum. te perguntar é o seguinte: o que que você sente de diferente do movimento ágil, ou da agilidade, ou de práticas ágeis, em relação ao Brasil? Veja bem, eu fui entender a agilidade do Brasil à distância, né? Porque eu não trabalhei com agilidade no Brasil, né? Por exemplo, a minha primeira certificação em Scrum eu tirei já cá em Portugal. É, então, o que eu percebo das diferenças. Bom, o Brasil tá bastante evoluído em agilidade já há muitos anos. Eu ouvi dizer até que o Brasil estava mais evoluído em agilidade, até mesmo lá nas origens da agilidade, que é os Estados Unidos, né? Então, a gente vai falar aqui de diferenças, mas sem querer dizer, aqui é melhor, aqui é pior, não, porque o Brasil está a um nível muito superior a qualquer outro, não só em Portugal, mas qualquer outro. Isso é o que eu acho, tá? Isso é o que eu leio e é o que eu vejo. Você pode falar muito mais disso do que eu até, da sua percepção. É, mas cá em Portugal, a agilidade, eu vejo ela ainda tá meio que engateando ainda tá vindo muito brasileiro para cá para implementar a agilidade, muita gente de Kanban, principalmente. Cá em Portugal, o pessoal não usa muito o Kanban, pelo menos eu não vejo isso. Ainda está muito no waterfall, diga-se de passagem. Então as coisas ainda acabam se encaixando ainda, né? O pessoal ainda está a navegar para um bom porto, digamos assim, né? Não. Então, o que eu vejo é que aqui ainda estão a caminhar, tá? Ainda já tem bastantes empresas a trabalharem bem com agilidade, mas a grande maioria ainda não percebeu ainda muito bem o mindset ágil, que é o fundamental dentro dessa história toda, né? Mas é isso que eu percebo. Aqui ainda estamos a caminhar. Não, legal. E agora uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava é o seguinte: ok, Portugal está dando, a Europa, Portugal está dando os primeiros passos ali, estamos falando de Portugal aqui, na sua percepção, e tudo certo, mas pensando em problemas que as empresas têm, na sua ótica, a gente está falando aqui da sua ótica e da minha, Claro. né? Pensa em problemas. Então, eu vou te dar um exemplo aqui para você, pelo menos do que eu vejo aqui, para fazer um racional. O que que eu vejo aqui? Muitos problemas de, estamos entregando, mas a qualidade é mais ou menos. Não Uhum. estamos endereçando boas oportunidades. Aí tem uma questão cultural no Brasil, como toda empresa, tem a cultura da empresa, tem questão de comunicação, organização do time. O que que você vê de problemas nas empresas que, na sua leitura, práticas ágeis, ou agilidade, ou Scrum, ou Kanban, ou qualquer outra coisa, poderia ajudar? Então, quais são os problemas das empresas em Portugal, que é onde você está, na sua visão, que o Scrum, ou o Kanban, ou práticas ágeis, ou agilidade, poderia ajudar a resolver?
É, assim, eu acho que as empresas cá ainda estão no método cascata e pegam algumas ferramentas principalmente do Scrum. Aqui é muito mais Scrum do que Kanban, tá? Pegam o Scrum e jogam literalmente dentro do processo cascata que eles têm, né? Então é como se você pegasse lá uma ferramenta, um Trello e vamos usar o Trello aqui e para ver se resolve o nosso caso. Não tem o pessoal não para pensar, não, como é que é o mindset ágil? Como é que a gente vai? Eu acho que o que falta aqui para as empresas é primeiro pensar no mindset propriamente disso. Eu sempre falo isso. Pensar primeiro no mindset para depois ver o que vai ser implementado. Se é Scrum, se é Kanban, ou uma metodologia misturada, seja lá o que for. Mas o que eu vejo muito que a agilidade iria ajudar muito se eles começassem da origem, mesmo do mindset, sabe? Eu acho que é por aí. Eu não sei se eu respondi a sua questão. Não, respondeu a minha questão, sim, e assim, o que cara, é interessante isso, porque é aquela coisa, né? Eu Se estou. calhar, se calhar no Brasil isso acontecia no início também, né? E se calhar ainda acontece muito hoje. Acontece. Primeiro que a gente tem diferentes níveis de maturidade, um volume de empresas muito grande, o Brasil é um país gigantesco, né? Então você tem diferentes realidades, diferentes portes de empresa, segmento, as maiores estão talvez mais avançadas por um investimento que fizeram nessa área, digamos assim, Uhum. aplicando, mas eu concordo, eu gostei do que você falou, porque parar para pensar. É muito interessante esse seu comentário. Por quê? Porque o que eu vejo em alguns cenários, não dá para generalizar, e falando aqui de Brasil, é isso, as pessoas, eu quero o ágil, eu quero o Scrum, eu quero o Kanban, vamos dar o nome, não importa o nome, como a pessoa E chama. aí acaba que as pessoas misturam as pessoas, somente aqui, misturam agilidade com Scrum, com Kanban, acho que é tudo a mesma coisa. No final das contas, o Scrum e o Kanban está dentro da agilidade, mas não é tudo a mesma coisa, né? Cada um no seu quadrado, digamos assim, né? Então, sem querer te cortar, mas continue lá. É isso que eu acho. Não, mas faz sentido isso, e o ponto que eu queria falar é o seguinte, parar para pensar, isso é uma coisa que eu sempre defendi, que problema você tem, primeiro. Então, quais os problemas a empresa tem, ou um time tem, ou uma área tem? Os problemas são esses, tá? Então, por exemplo, entregas não alinhadas à estratégia é um problema. Times que entregam pouco. Estou listando algumas hipóteses aqui, né? A qualidade ruim, problemas de comunicação. Então, primeiro, ter clareza do problema. Depois, o que é agilidade? E aí eu não sei se isso repete, eu até queria que você respondesse isso. Aqui, em alguns cenários, sem nenhum tipo de generalização, ainda, é fazer rápido. Isso acontece aí? E como acontece? Já ouvi muita gente boa a confundir agilidade com fazer rápido aqui, entende? E quando é, e quando eu mesmo falei pô, isso não é bem assim, agilidade não é fazer rápido e tal, às vezes me chamam de teórico demais. Mas não é por aí. Aliás, os próprios caras que inventaram a agilidade depois disseram que o nome que eles deram para agilidade foi errado. Não Sim. é? Você, pô, nos arrependemos de ter colocado o nome justamente de agilidade, que as pessoas acabaram confundindo a agilidade com ser rápido, não é? E você tocou num ponto muito interessante no problema de comunicação. Eu trabalhei numa equipe que eles tinham um problema de comunicação. Quando eu entrei lá, disseram que eles tinham esse problema. Eu identifiquei esse problema na altura. Coloquei algumas formas para minimizar esse problema.
mas como a agilidade, digamos assim, passava muito ao lado, né? O problema não foi resolvido. E eu saí da equipa e a gente tentou trabalhar esse tipo de coisa, mas acabou que o problema não foi resolvido. Por que o problema não foi resolvido? Porque, na verdade, eles tinham um projeto, eles meteram o Scrum lá para dentro, né, sem o mínimo mindset ágil, e o problema permaneceu, sabe? Então, voltamos de novo ao mesmo ponto. A agilidade na base. Né? A agilidade tem que estar na base. Depois, se você vai usar o Scrum, Kanban, seja lá o que for, as coisas vão fluir. Se você não tiver agilidade na base, o sentido de cooperação, o sentido de uma equipe única, trabalhar junto com a mentalidade de que estamos trabalhando junto, vamos entregar valor, ao invés de cada um trabalhar por conta própria, né, identificar os problemas, pensar no problema e pensar numa solução, não só nas entregas para o nosso cliente, que também é muito importante, mas pensar num bloco único, caminhando juntos, né? Que é isso que não acontece muito. Não, pelo menos muitas vezes eu não vejo isso aqui acontecer. Não, eu, Né? eu concordo com você, e uma coisa que me ocorreu é uma pergunta. Nesse cenário específico que você trouxe, além da questão dessa base, que eu concordo contigo, é aí uma dúvida mesmo, tá? Essa equipe em questão, você acha que eles tiveram disposição real para aprender, entre aspas, esse jeito novo chamado ágil, ou eles não tinham a disposição? Tinha disposição? Eles tanto tinham que eles trabalhavam com Scrum, mas não tinham Scrum Master. Tanto que eu entrei lá como Scrum Master. Né? Então, eu entrei lá para organizar, eu consegui fazer bastante coisa lá nessa equipa de organização e tal. Mas acabou que é, essa parte da agilidade em si, do mindset ágil, ficou para trás, passou, como eu falei, passou ao lado. Então, acredito eu que por esse motivo as coisas não acabaram não dando muito certo, porque tinha aquele mindset top-down, né? Manda quem faz, obedece quem tem juízo, né? É, E você, quando trabalha com agilidade, não é assim. Né? Você não pode, pelo menos no meu ponto de vista, você não pode ter esse pensamento. Então, eu tentei trabalhar toda essa parte e tal, como já fiz em outras equipas passadas, que funciona e funcionava muito bem em outros lugares que eu trabalhei. É, enfim, é isso. Quer ver uma coisa? Isso é uma discussão que eu tive no negócio do top-down, tá? Eu estava numa discussão uma vez e a gente estava discutindo. Eu falei, pessoal, eu não estou vendo, honestamente, naquele contexto, problema no top-down. Eu estou vendo problema num outro ponto, e aí eu vou trazer para você aqui, que é o seguinte: vem o top-down, vem algum direcionamento, ou top-down, ou o nome que você quiser dar. Mas o que eu sinto falta? Aí eu vou pegar um gancho do que você falou. É a questão do mindset. Mas mindset pode parecer mais abstrato, mas aí eu vou trazer o seguinte: colaboração, adaptabilidade, disposição real para colaborar mutuamente, se ajudar mesmo, adaptabilidade, disposição real de aprender, de trocar, foco no cliente, né? Simplicidade, ou seja, a gente está falando de lean, de ágil ali no dia a dia, e gradativamente a gente ir adotando práticas de melhoria contínua. Um ponto que eu vejo isso que eu chamo de mindset, que eu concordo com você, a gente precisa entender a base. O que isso vai me ajudar? Né? E cooperar. Sem a ajuda, então, o top-down poderia vir, aí é a minha leitura, tá? Vem o top-down, dá o direcionamento, me diz o que eu quero, e aí tem que ter, entre aspas, muitas aspas, uma bolha. Já entendemos o que é para ser feito, entendemos o valor, ok. Aí dentro dessa bolha está a colaboração, está a adaptabilidade, está a disposição para aprender, para trocar, melhoria contínua, né? E aí, vou falar uma coisa aqui, acho que eu já te disse isso, mas eu vou fazer questão de falar em público.
Uma das coisas que quando a gente participou de algum evento junto, sempre me chamou muito a atenção em você, Jorge, a Hum, tua, a tua disposição de compartilhar. Esse é um hum. ponto. Outra coisa que me chamou a atenção, eu vi em cada evento que a gente estava ali junto, como você estava compenetrado, como você estava ali, disposto a aprender, disposto a ensinar. Cara, é incrível como as pessoas não têm isso, ainda mais hoje que a gente vive uma abundância de conteúdo, de curso, de livro, de artigo, de acesso à informação, mas peca nisso, pô, eu estou disposto a aprender. Pô, obrigado, obrigado Eu aí não sei pela. se aí acontece isso. É, mais ou menos, o Fernandes. Mas antes de mais nada, obrigado aí pelo que me tocou. É, eu, na verdade, eu acho que eu sempre fui assim, cara. Eu sempre fui. Sempre gostei, principalmente de ensinar e sempre estar aprendendo alguma coisa. Acho que cada dia que a gente vive, a gente está aprendendo alguma coisa nova, né? Seja com pessoas da nossa idade, mais velhas ou mais novas. A gente sempre está aprendendo alguma coisa com mais alguém. E eu acho que o tanto que a gente sabe, tanto que você sabe também, até mesmo tantos cursos que você faz gratuitamente, é, isso obviamente tem. A gente sempre, quando faz alguma coisa gratuita, né? Aqui chama-se de borla. Obviamente que a gente sempre ganha alguma coisa indiretamente, né? Mas eu acho que a gente ganha muito mais diretamente a satisfação de poder ver o outro com brilho nos olhos por aquilo que a gente falou, do que propriamente o tempo que a gente despendeu para poder ensinar a pessoa. Eu acho que a gente chega a um nível na vida profissional. Eu acho que a gente sabe tanta coisa, cara. Apesar de eu não considerar que sei tanto, né? É, mas eu sei alguma coisa. E eu acho que a gente chega no determinado momento da nossa vida profissional que eu acho que não nos custa nada. E quando eu digo não custa nada, não custa tempo, não custa dinheiro, não custa, sabe, de você passar um bocadinho, porque no final das contas, o tanto que você sabe, você vai passar um bocadinho para outra pessoa, sabe? Mas pronto. Eu esqueci a questão. Falei demais, esqueci a questão. A disposição de aprender, a Ah, disposição real das pessoas, a gente tem tanto conteúdo, tantos colegas aí, pessoas no time ali, artigo, livro, curso, as pessoas estão dispostas a aprender, realmente dispostas, ou é mais ou menos? é. ah, as pessoas aqui estão dispostas, sim, a aprender, mas eu acho que também é um lado cultural, que as pessoas aqui não estão muito dispostas eu não sei exatamente o motivo, mas não estão muito dispostas a partilhar de forma gratuita. E quando eu boto gratuito entre aspas, tá? Não estou a dizer gratuito no ponto de vista de, tipo assim, ou você me paga, senão eu não falo nada. Não é isso, ok? É, eu acho que o povo brasileiro, quando eu digo povo brasileiro, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, ele já tem uma mentalidade muito aberta para partilhar do conhecimento que eles têm. E às vezes eu vejo até que partilha até o conhecimento que eles não têm, né? Que mas já é papo para outra história. É, o que é perigoso também, né? Mas isso da partilha do conhecimento, eu acho que isso é muito da cultura do brasileiro, né? De saber que a nossa é, o nosso país, né, o Brasil, ele é tão complicado, tão difícil às vezes. Então, se a gente não tiver uma cooperação do povo, né, e não só nessa área profissional de agilidade, isso que eu estou falando de um âmbito geral, o Brasil ele compartilha, né, conhecimentos e tudo, né? Então, ele acabou absorvendo essa cultura para si, e a gente leva isso para fora também. Então, a gente quer partilhar. Tanto que a gente vê tantos.
influenciadores brasileiros caem, principalmente caem em Portugal, dizem, fui no restaurante e tal, olha só que bacana. E aí volto a dizer, ele vai ganhar aquilo, indiretamente ele vai ganhar alguma coisa com aquilo, mas em um primeiro momento ele está partilhando aquilo do conhecimento dele, seja de um restaurante que ele foi, seja um lugar que ele foi. E voltando ao nosso tema da agilidade, a gente sabe agilidade, a gente também quer partilhar aquele conhecimento que a gente tem de TI e tudo mais. E isso não é uma cultura que acontece cá em Portugal e vou dizer mais, cá na Europa. As pessoas não são muito de partilhar conhecimento, por vários motivos. Primeiro, eu faço parte de um grupo chamado Heart of Agile, que você, inclusive, até já participou lá, fez uma apresentação. É, e é muito difícil nós conseguirmos pessoas portugueses para fazer a apresentação lá, né? É, porque eles não querem, porque eles não têm conhecimento? Não, é porque é cultural, cara. Não, não, é assim, eu trabalho de 9 às 6, né? Depois desse horário, é da minha família, amigo. Se você tiver um tempo nesse período, tá tranquilo. Cursos aqui, por exemplo, geralmente as empresas não fazem curso depois do expediente. O curso é durante o expediente, entende? Então, geralmente, quando você, por exemplo, quantos cursos eu já participei num sábado e no domingo contigo, né? Quantos cursos eu já fiz de madrugada aqui em Portugal? Porque eram cursos dados no Brasil e eu, para pegar para poder participar, estava lá de madrugada cursando. Aqui, esquece, aqui isso não acontece, cara. Quer dizer, eu estou generalizando, eu não estou dizendo que ninguém faz, ok? Então, o partilhar o conhecimento, se for um conhecimento que você vai dar para vou fazer aqui um evento, é complicado, não funciona muito assim, não. Se você é meu colega de trabalho, a gente vai partilhar aqui, mas dentro do nosso horário de trabalho. Agora, o buscar conhecimento, o absorver conhecimento, obviamente, todo mundo aqui está aberto a absorver conhecimento. Por exemplo, mês que vem, eu devo participar de um evento cá em Portugal, aqui no Porto, de agilidade. E o evento vai ser durante o expediente, durante a semana. Não vai ser num sábado, não vai ser depois do horário, não vai ser nada, vai ser durante o expediente. Certo? Então, essa é a grande diferença. Entende? Eu acho que isso é uma questão muito cultural. Sabe? A gente tem que ver a cultura da pessoa, como é que é, essas coisas todas. Né? Isso aqui também acontece aí. Eu já tive muitos colegas que diziam, sabe, fora do expediente, eu não vou fazer curso nenhum. Se a empresa quer me dar curso, então ela que me deu o curso durante o expediente. Mas não é comum. Aí no Brasil, por exemplo, isso não é comum. Não é? Sim, eu entendi. Então, assim, interessante que você falou a disposição em partilhar culturalmente o Brasil é mais aberto a isso, Muito mais. o europeu menos, e aí conectando uma coisa a outra. Na minha leitura, a disposição em interagir, em partilhar, em trocar, em aprender mutuamente, em ensinar, independente de quanto a gente sabe, a gente sempre pode aprender mais, né? Eu acho que Com essa certeza. disposição ela é benéfica e ela fortalece, entre aspas, a agilidade ou o movimento, no meu Sim. ponto de vista, né? Talvez por isso que o Brasil tenha crescido tanto quanto você falou. E Agora, isso é um ponto. E isso também, eu acho que também é o mesmo motivo pelo fato daqui o país ainda está engatinhar nessa área da agilidade. É o mesmo ponto, só que em lados de moeda diferentes. legal. Assim, os projetos que você tem contato ali em agilidade, a maioria são projetos de TI ou de não TI, digamos assim. Eu sempre trabalhei com um projeto de TI. Sempre projeto de TI, sempre desenvolvendo software. Sim, sim. Sim. Sempre.
E assim, isso há 25 anos. legal. Não com agilidade, mas os projetos que eu me envolvi, né? Não, e uma coisa bacana nisso, né, é a gente o quão hoje o mundo está baseado em software. Ou, Cada vez mais, né, ou seja, a população está cada vez mais utilizando ferramentas aí no dia a dia, né? A minha sogra tem mais de 70 anos e ela usa o WhatsApp, o Instagram todos os dias. minha mãe também. Minha mãe vai fazer 71 é a mesma coisa. Pois é, então, assim, isso favorece as pessoas que têm uma maior familiaridade com o software ali, que trabalham ali no dia a dia. Isso nos dá uma vantagem ali, uma skill, uma digital skill que a galera está falando agora. Agora um outro ponto que eu trazer para você, é legal você trazer essas diferenças, e aí, ressaltando mais uma vez, o objetivo não é julgar nenhum tipo, não, é só Sim, sim. ressaltar as De forma diferenças. alguma eu estou julgando. Isso, não, não, só para a galera que está ouvindo aqui, a gente vai ouvir depois. Eu também não, a gente está pontuando as diferenças para tentar entender. Claro, tudo, a vida é feito de vantagens e desvantagens, então tem as suas vantagens e desvantagens, como tudo na vida. Agora, pensando nessas pessoas que estão dando os primeiros passos aí, no próprio em Portugal e tudo, elas estão sentindo os resultados, elas estão vendo a diferença na adoção, na sua leitura, elas comentam sobre isso? É assim, eles começam a notar, principalmente com essa, entre aspas, invasão de agilistas brasileiros nas empresas. É, os que eu acho que os agilistas brasileiros que vêm para cá com mais maturidade, eles vêm com a bagagem deles, vão trabalhar em empresas portuguesas e conseguem é, empresas como é que se diz? Muito tradicionais e conseguem com jeitinho brasileiro, e quando eu digo jeitinho brasileiro, não no pejorativo, tá? Na nossa forma de ser, é, e encaixando a agilidade nas empresas. Agora, quando você pega um brasileiro que traz a bagagem dele, mas ainda não tem uma maturidade nem profissional e nem pessoal, às vezes pessoas profissionais novos ainda, e por algum motivo, às vezes uma certificação, às vezes pelo inglês fluente, também pelo fato de já ter trabalhado com agilidade, mas não por muito tempo, porque você pode ter um bom profissional, só que ele não tem tanta bagagem profissional, digamos assim, não tem tanto tempo de empresa fazendo seja lá o que for, né? Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que trabalha com agilidade há pouco tempo, 2 anos, mas o cara já tem uma bagagem assim profissional enorme. Pessoas que fizeram transição de carreira, né? Então, esse pessoal mais novo que vem, uma bagagem profissional, quando digo bagagem profissional, não de agilidade, bagagem profissional, maturidade, que eu acho não suficiente, o que vai acontecer? Aquela bagagem que ele tem, a qual ele foi contratado para implementar agilidade na empresa, ele não vai implementar e vai ser absorvido pela tradicionalidade da empresa. E aí ele vai acabar fazendo mais do mesmo, né? Então, por isso que eu acho que depende a pessoa vai notar essa transição dependendo de quem está na linha de frente trabalhando com agilidade. Se a pessoa for tiver maturidade suficiente para poder ser o ponto de mudança, né? O ponto de mudança naquela empresa, as pessoas que estão na empresa vão notar, né? Agora, se a pessoa não for de fato um líder, não for de fato, pô, vamos fazer dessa forma, vamos ver como é que a gente pode implementar esse tipo de coisa, ele vai ser absorvido
pela tradicionalidade da empresa e vai ser mais do mesmo, cara. É isso que eu acho. Então depende. Eu diria, respondendo resumidamente, depende. Depende da maturidade de quem está à frente. Não, legal. Agora, você falando aí, eu recapitulei uma coisa que você falou, e aí a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta, ela pode parecer provocativa, mas é mais para ouvir o teu ponto de vista, ver se ele faz sentido para você. Hum. O que eu vejo, a galera que eu trago aqui, o intuito que eu tenho é de aprender, de absorver o máximo possível, de trocar, de ouvir a perspectiva da pessoa. Então, eu queria trazer um ponto que é o seguinte: eu vou te trazer um racional que é mindset. Você falou muito de mindset, eu gosto muito disso também, né? E eu vejo, e também, e aí é um direito do colega falar isso, mas a agilidade não é sobre mindset, é outra coisa, e é o ponto de vista dele, está tudo bem. Mas eu queria trazer um ponto que é o seguinte: vou te dar esse exemplo fora da agilidade, que é um exemplo que eu gosto muito, que na minha visão tem a ver com mindset e conecta muito com o que você falou, que é o seguinte. Vamos imaginar que eu, Fernandes, estou na minha vida lá, nada a ver com agilidade, estou ali, tenho o meu trabalho, está tudo certo. E eu não tenho bons hábitos alimentares. Tá? E por algum motivo A, B ou C, eu fui ao médico, fui no profissional médico, fiz exames, e o médico, por exemplo, falou para mim o seguinte: falou, Fernandes, ó, teus exames não estão muito bons. Colesterol, por exemplo, está alto, tua pressão está alta. Então, olhando teus exames, cientificamente, um médico falando, você não está com uma alimentação bacana. Então, você está comendo muito açúcar, está comendo muito sal, o médico falando isso para mim. Você é sedentário, isso confirma? Não, confere? Não, confere, realmente eu como mal, né? Aí o médico me explica o que é comer mal. Você dorme bem, né? E aqui eu estou falando tudo hipoteticamente. Uhum. E aí, o médico falou, então, você precisa mudar os seus hábitos. Aí eu vou conectar com o que você falou. Mudar os hábitos, além de mudar, começar a enxergar o mundo de uma forma diferente. Para mim, isso é mudança de mindset. Então, o Fernandes, que antes de conversar com o médico ali e fazer os exames, tinha, entre aspas, um mindset, por exemplo, de comer mal, ele começa a prestar mais atenção no sono, tomar mais água, comer menos açúcar, menos sal. Isso, para mim, para eu, Fernandes, é um princípio de mudança de mindset associado a novas práticas, buscando novos resultados. E aí eu te pergunto agora, baseado no que você falou, agilidade, entre aspas, não é uma mesma coisa de eu mudar o jeito que eu estava fazendo, mudar a forma de pensar, associado a novas práticas e a novos resultados, ou não é isso? Certamente que é, certamente que é. E cá para nós, agilidade não é para todos. É, quando nós temos muitos profissionais, e não digo, não estou a falar cá em Portugal, estou falando da pessoa em si, que não tem essa ideia da colaboração, não tem essa ideia de ter que fazer aquilo porque tem que ser feito, porque né, a gente tem que fazer, porque temos que entregar o valor, sentido de equipe. Né? Se você não tiver esse sentido de colaboração, sentido de equipe e tudo mais, dificilmente a pessoa vai. Assim, ele vai trabalhar com uma equipe de Scrum, de Kanban, dentro da. Com a base da agilidade, sim, mas não vai ser fácil. Né? E quando você falou que pessoas falaram contigo mas agilidade não é bem isso e tal, eu não concordo, não, cara. Acho que a agilidade é um mindset ágil, sim, tem que ter a colaboração, a gente tem que ter aqueles fundamentos de agilidade antes da gente pensar em Scrum, em Kanban, Safe, seja lá o que for. Porque a gente sempre está batendo na mesma tecla. Isso é a base, entende? Isso é a base. Então, se
a pessoa tem, eu acho que a pessoa tem que ter esse sentido de colaboração, sabe, Fernando? Eu acho que é por aí. Eu concordo contigo e, veja, eu fiz a pergunta para entender o seu racional mesmo e para ver se eu tinha entendido correto. E aí você fala muito de base. Cara, eu gosto muito disso, dessas coisas que você fala. E uma coisa que eu estou aprendendo recentemente, né? Ou talvez não tão recentemente, mas eu estou buscando intensificar recentemente, é prestar atenção em cada palavra que as pessoas estão dizendo. Você falou muito de base, e aí eu vou te fazer uma pergunta, ela pode parecer meio óbvia, mas eu quero ouvir teu ponto de vista, que é, essa base que você está se referindo é um manifesto? Ou é outra base? Claro, claro. É um manifesto ágil. E quando eu digo base, Fernandes, é base para tudo. Você quando você começou a trabalhar, qual era a tua base? Era a tua base familiar, a tua cultura familiar, a tua educação, né? É a tua base. Depois você começou a criar o teu profissional, as tuas bases familiares, a tua base do ensinamento dos teus pais ficaram e devem ficar até hoje. As minhas, por exemplo, continuam. E a gente vai aprendendo, né? Como eu falei, quando eu comecei em agilidade, entre aspas, eu comecei com Scrum. Não, eu não tinha a base do manifesto. Não tinha a base da colaboração. E então eu tive que voltar para trás para pegar a cultura da agilidade em si. E isso me ajudou, assim, muito. Porque você começa a perceber que, na verdade, a ferramenta Scrum, né, que é a minha origem, não é nada se você não tiver a ideia da colaboração. O Scrum veio, bebeu muito da água, da fonte do Manifesto Ágil, né? Então, se você não tiver de fato essa base, por exemplo, as pessoas falam muito de giras e tudo mais, né? Quantas vezes você pegou um Product Owner que não sabia escrever uma user story? Mas ele Muito, sabia trabalhar com gira, não sabia? sabia, Se calhar ele sabia trabalhar com Word também, não sabia? sabia. Então, o que você prefere? Você prefere um Product Owner que escreva uma boa user story num Word? Ou você prefere um Product Owner que sabe trabalhar com Gira e não sabe nem pegar um requisito com o cliente? Qual é a tua base? Tá percebendo onde é que eu quero chegar? O que adianta você saber mexer cartãozinho se você não sabe nem falar com o teu cliente, cara? Se você não sabe, se você como Scrum Master, você não consegue falar com a tua equipe. Você vive com chicote. Para que eu quero saber gira, cara? Eu não preciso saber gira. Eu posso fazer com Trello. Eu posso fazer com Evernote. Quantas vezes eu já trabalhei com equipes com Evernote, cara? Eu não precisava de gira. Mas a equipe estava junto. A equipe entregava valor. O cliente não quer saber se eu estou mexendo com gira ou com Trello, seja lá quem for. Eu podia estar mexendo com post-it. Tá percebendo? Mas eu estou entregando valor. A minha base é essa. A minha base é saber escrever uma user story. A minha base é saber criar um time de desenvolvimento, pessoas trabalhando em conjunto, criar um enlace entre eles e a gente poder trabalhar e entregar valor. O que adianta eu fazer uma daily com gira lá aberto, bonitão, tal, todo coloridinho, fazer uma retrospectiva com um monte de ursinhos carinhosos caindo pelos lados, unicórnios pulando. Só que no final das contas, minha equipe está pensando, cara, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha base? Sabe? É isso que eu quero dizer. Não, sensacional, porque isso conecta muito com o que eu penso também, de entender os porquês, entender a base, e aí eu vou trazer um outro ponto, que também não tem nada a ver com agilidade, mas eu tenho estudado sobre alta performance aí de um tempo para cá. E aí eu fui seguir alguns atletas de alta performance. Você deve estar falando até do Jota, né? Acho que é Jota o nome dele. Do ELJ. Pois é. E aí eu quero chegar num ponto aí que você falou muito,
e conecta muito com o que ele disse, que é, ele fala muito sobre isso aqui, ó, que eu adoro, que para mim tem tudo a ver com o que você está falando brilhantemente, que é o seguinte: você quer ter performance como? Se você não bebe água. Você quer ter performance quando? Se você não dorme. Você quer ter performance como? Se você não se alimenta direito. Conectando com o que você disse. Se você não entende a base, que é o manifesto, e o que decorre disso, o Lean, se você não tem esse ponto de partida, não entende os porquês, como é que você quer ir para o safe? Como é que você ir com outra coisa? E aí, Pois. lindamente, você falou uma coisa que eu adoro, que eu sempre bati muito, que é o contato com o usuário. Você quer entender o teu usuário, o teu cliente como? Se você não conversa com ele, não é Pois. possível. Não é possível. Eu concordo plenamente. Ah, mas eu conheço o que o meu cliente quer. Não, você acha que você conhece o que o teu cliente quer. Você só vai saber se você conversar com ele. Você só vai saber se você acompanhar dados de uso do produto. Você só vai saber se você entender qual é a dificuldade que ele passa. Sem contato, é muito difícil. E você tem que instigar o seu cliente também, porque há pessoas que não falam. A pessoa fala mal, diz que aquilo, dentro da nossa área de TI, diz que a coisa não funciona e tudo mais, mas na hora de falar ele não fala. Então você tem que saber também puxar dele. Então, me diz lá o que que você precisa, o que que não está funcionando. E puxar, e puxar, e puxar de uma forma educada, obviamente, uma forma clara, tentar instigá-lo, tentar, porque não ensiná-lo a poder dizer o que está faltando, mostrar para ele dentro do sistema as coisas e tentar mostrar para ele formas dele poder. Existem técnicas para isso, dele poder saber mostrar o que de fato ele precisa. Né? Porque falar mal todo mundo sabe. Né? Sim. Ô, Jorge, agora você falando aí, me veio muito aí, me corrija se eu estiver errado, tá? Hum. Você manifestou muito o comportamento ou as ações de um desenvolvedor. Eu sei porque eu também fui, tá? Um dia, né? Parei há muito tempo. Mas a minha pergunta é: o teu lado desenvolvedor de software, que atua ali, vida real, projeto real, é problema com a API, é problema no banco. Porque as pessoas podem querer ou não, o mundo hoje ele é digital, ele é baseado em software. Isso é um fato, não é uma opinião. O mundo é É. baseado em software. E você, como desenvolvedor, você criou software para muita gente, para cliente, usuário, e viveu isso na vida real. O teu lado desenvolvedor te ajudou na agilidade? O meu lado desenvolvedor que você diz de codificar. Contato, não, de contato com o cliente, de ter uma visão analítica, de um raciocínio lógico. Não, raciocínio lógico, sim. Raciocínio lógico, sim. O contato com o cliente, assim, o codar em si, né? Eu não, nem sei, a gente fala tanto codar, não sei nem se essa palavra existe, mas enfim, entenderam. É, eu acho que o contato com o cliente, propriamente, não. É, mas assim, de novo, bases. Eu sempre gostei muito de trabalhar com gente. Eu sempre gostei de estar ao lado de gente, ok? Sempre gostei muito de conversar. Meu pai era muito de conversar também. Tanto que quando você me convidou, eu já atendi prontamente, porque eu gosto dessa troca que a gente está a fazer aqui agora. Eu acho que a parte lógica de entender o problema da pessoa, eu acho que o lado desenvolvedor ajudou sim. Mas isso de trabalhar com gente, de entender a pessoa, né? O ser desenvolvedor, não. Eu acho que não foi o ponto a qual me levou a trabalhar como coordenador de pessoas em Waterfall.
a ser Scrum Master em agilidade, não, acho que não. Acho que isso foi muito mais é, o meu eu de ser assim, né? E técnicas a gente aprende, cara. Porque quantos desenvolvedores você conhece que prefere trabalhar dentro de uma caverna sozinho, né? Não foi o meu caso. Nunca gostei de trabalhar numa caverna sozinho. Sempre gostei de estar próximo de pessoas, né? Tá, então eu vou reformular. O que te ajudou é que você foi desenvolvedor durante um período, não sei se ainda, mas foi desenvolvedor. Ainda sou, ainda sou. Tá, então você ainda é desenvolvedor. O que ressalta daí é o gosto do contato com pessoas. Sim, Legal, exatamente. bacana. Eu acho que faz todo sentido, né? E aí, pegando a carona da caverna, gostei disso, da pessoa que desenvolve ali, tá na caverna, sensacional, muito bom. Esse cara, assim, ele não está entendendo, é um direito dele, ele gosta de trabalhar na caverna, tá tudo bem, mas talvez o que ele não esteja entendendo é que para quem ele faz software, não é para ele, é para um cliente ou para clientes e usuários, e aí gostar de gente, né, vai facilitar porque você vai querer ter contato para ouvir, para aprender, para trocar e para evoluir. Então a conclusão é, Rapaz, não é isso? exatamente. E vou te dizer mais. Há muitos anos atrás, eu trabalhei numa empresa. é, eu não vou citar muito bem isso. Eu vou dar uns exemplos mais genéricos, porque esse vídeo vai para o público, então é melhor a gente falar muito genericamente. Trocando em miúdos, eu prefiro muito mais um desenvolvedor que não é um suprassumo no desenvolvimento, não é um gênio, mas consegue interagir com a equipe, ajudar a equipe e tudo mais. Ele consegue resolver problemas, talvez não de uma forma assim tão brilhante, do que aquele brilhante e que é muito só para si. Ele resolve os problemas assim brilhantemente, muito mais rápido do que aquele outro que interage com as pessoas e tudo mais. Eu acho que dentro de uma equipa você tem que saber quem que você vai colocar. Se você precisa de um desenvolvedor não tão brilhante, mas que resolve problemas e consegue interagir com a equipe, ou se você precisa de um desenvolvedor que é brilhante, é um gênio, mas ele fica na dele. Eu acho que tem casos e casos. Eu acho que se você é desenvolvedor de sistemas, eu acho que você é, precisa ser bom naquela linguagem que você trabalha, mas precisa também saber interagir com as pessoas. Aquele cara brilhante em desenvolvimento de sistemas, mas que não sabe interagir com as pessoas, esse tá perdendo espaço hoje em dia, principalmente por causa da agilidade. Então, se quem está nos ouvindo, você é desses desenvolvedores que gosta de trabalhar sozinho dentro da caverna, cara, muda seu mindset, porque você tá perdendo espaço, entende? Jorge, perfeito isso. E vou trazer dois dados para vocês sobre isso que você está falando. Como não só eu acredito no que você está falando, eu vejo como é o que as empresas estão pedindo. Dois dados que eu vou trazer para você. Dado número um: se você procurar na internet vagas, saber trabalhar em equipe é muito demandado cada vez mais. Yep. E conecta exatamente com o que você está falando. Segundo dado que eu vou trazer para você, mas esse é um dado que só eu tenho. Por quê? Porque foi uma realidade que eu vivi num determinado projeto. Participei de um projeto, a gente estava envolvido ali num grande projeto por uma empresa de logística gigantesca no Brasil. Era uma, assim, tudo nessa empresa era muito grande, né? Inclusive fisicamente a gente foi lá e tudo mais. E aí eu tinha ali um líder técnico extremamente jovem, 20 e poucos anos, que tinha um conhecimento técnico gigantesco, fenomenal, absurdo, fora da curva, na visão de todo mundo.
E nós tínhamos no time desenvolvedores sêniores muito bons. Mas o que eram mais velhos, mas que não tinham a habilidade que esse rapaz muito jovem, tecnicamente impecável, tinha de conversar com clientes e de trabalhar em equipe. Então isso me chamou muita atenção na época e todo mundo falava, cara, além dele ser muito bom tecnicamente, ele conversa com clientes, ele sabe se expressar, ele consegue extrair aquilo que você falou, conversar com o cliente e extrair o que é necessário para transformar aquilo num requisito para melhorar o teu produto, para corrigir, para evoluir. Então, eu acredito muito nisso que você está falando e eu acho que acredito que o mercado está pedindo justamente esse ponto que você falou. E é interessante você dar esse alerta para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, de quão é importante a gente estar aberto a aprender, a conversar com clientes, a ouvir, a interagir, por mais desafiador que isso seja. Eu vou falar aqui uma sigla que eu vou entregar já à minha idade, que é o CPD, é, que antigamente o CPD, né, era aquele bando de nerd, que na época nem era até pejorativo chamar as pessoas de nerd naquela época, né? Ficavam dentro das suas, entre aspas, cavernas, suas salas lá, né, em frente ao computador, e as coisas só chegavam igual a pizza, por baixo da porta para poder fazer os sistemas, né, que eram os de grande porte, essas coisas todas. Hoje em dia já não é assim. As coisas não são assim. Como você bem disse, tudo agora é informatizado, tudo. Absolutamente tudo é informatizado. É, e as pessoas têm que saber interagir, cara. Tem que saber interagir com. Não tem mais essa história que eu trabalho com desenvolvimento de software, vou fazer aqui o meu sisteminha fechado aqui. Não é assim, cara. Você tem que saber trocar informação com o teu colega, no mínimo, teu colega de equipe. Né? Se o desenvolvedor não quer falar com o cliente, ok, mas ele tem que saber interagir com a equipe. Né? Sim, Saber transmitir as ideias, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito, porque eu já peguei pessoas que não queriam dizer nem o que eles estavam fazendo, eu também. entendeu? E é terrível. Você precisa prestar conta para o teu cliente, né? Você como Product Owner, você como Scrum Master, você precisa prestar conta e você precisa saber o que está acontecendo, né? Você precisa perguntar, principalmente quando você tem. Hoje em dia você tem muitas empresas, muitas equipes remotas, né? Eu trabalhei numa equipe que tinha pessoas em Lisboa, eu estou no Porto. Lisboa são 3 horas de carro daqui. Tinha pessoas em Lisboa, tinha pessoas no Porto, tinha pessoas na Turquia, o cliente estava na Alemanha, então era tudo remoto, era tudo assim, Zoom, né? Então você tem que perguntar como é que as coisas estão correndo, porque você não tem um quadro lá na parede para saber o que está acontecendo. E as pessoas geralmente esquecem de atualizar o raio do gira. Aí, de novo, a gente volta à base. Para que eu quero o gira se ninguém atualiza? Agora, se eu tiver o senso de cooperação, a pessoa está na cabeça, não, eu preciso atualizar o meu gira, o meu Trello, seja lá o que for, porque o meu colega precisa saber o que eu estou fazendo. Porque o meu trabalho, ele depende do meu trabalho e eu dependo do trabalho dele. E para ele poder dar andamento no trabalho dele, ele precisa saber o que eu terminei. Se ele não tiver esse mindset de cooperação, para que eu preciso do Gira? Ele só vai atualizar o Gira quando o Scrum Master bater lá na porta dele, ó, atualiza o Gira. O Scrum Master precisa fazer isso? Então o Scrum Master virou babá. É isso? Voltamos de novo o quê? A base? Não é? Sim. E olha só, você falou CPD, né? O meu primeiro emprego também na área de tecnologia
Eu Foi no lembro, CPD. foi no CPD, sim, eu lembro, lembro até hoje. Eu lembro a data que eu comecei, foi 29 de janeiro de 1992, era uma construtora, trabalhava com edificação voltada para órgãos, para licitação, prefeituras e tudo mais, obras de engenharia civil. Nós estávamos ali no CPD também, mas graças a Deus a gente tinha ali um gerente, que era um gerente geral, que era o José Carlos na época. Ele era ex-IBM e ele já fomentava nessa época, 1992, que as equipes do CPD deveriam interagir com os usuários, e naquela época, então, eu tive essa sorte aí, e também estou entregando a minha idade aqui. Mas eu queria... a gente... Só para quem não sabe o que é CPD, CPD é Centro de Processamento de Dados. É isso aí, boa, bem observado, para a gente... É, e aí eu comecei ali como programador júnior nesse CPD e aprendi bastante coisa. Agora, eu queria encerrar o nosso bate-papo aqui, para não tomar muito seu tempo, mas eu queria pedir uma coisa para você. Diga. Para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, e você falou muito de votar a base, deu várias dicas, vários insights, coisas de vida real, que o bate-papo foi muito, muito legal, mas se você pudesse dar uma dica extra para que as pessoas tenham melhores resultados com agilidade, ou com Scrum, ou com Kanban, não importa se é Scrum, Kanban são apenas ferramentas. De todas as dicas que você já deu, fosse dar mais alguma, o que você daria para a pessoa ter mais sucesso com projetos ágeis ou com práticas ágeis, independente se é Scrum, se é Kanban, se é Safe, qualquer uma outra, que você daria que você ainda não deu para que as pessoas, as empresas, os times tenham melhores resultados? O que você falaria que ainda você não falou? Continuem a estudar, não parem de estudar. Peguem sempre dicas de livros, você mesmo dá muita dica de livro dessa área. Se você é líder, tipo Product Owner, Scrum Master, procurem estudar a parte de psicologia da pessoa. Se você entender lidar com gente, muito mais do que técnicas de agilidade, de Scrum, essas coisas todas, isso vai te ajudar e muito. Entender a pessoa. Uma coisa também que eu falo muito é falar o óbvio. Eu sempre falei isso. Fale o óbvio, por mais óbvio que ele seja. E, e também a gente tem duas orelhas e uma boca, ou seja, a gente tem que ouvir mais do que e falar menos, né? Então, eu falo como Scrum Master. Um Scrum Master não pode ser só aquele. De vez em quando a gente tem que usar o chicote, mas a gente tem que saber ouvir também a nossa equipe, saber captar as coisas que estão no ar, que estão acontecendo. Se a gente tiver só esse lado lógico da coisa, esse lado. Eu acredito que as coisas têm que ser. A gente tem que entregar sempre valor, mas a gente também tem que estar do lado das pessoas, sabe? Eu acho que isso é o mais importante. Não é ser o bonzinho. Eu nunca fui bonzinho sendo líder, eu nunca fui o bonzinho. Eu acho que a gente tem que ser justo. Eu acho que é por aí. Acho que é por aí. Cara, que legal, poxa, que bate-papo. Assim, cada bate-papo que eu faço aqui é sempre muito divertido, sempre muito. A gente sempre, quando começa o bate-papo, antes de começar, eu sempre tenho, cara, vai para que lado vai? Não tem, não tem roteiro, né? E assim, deixa fluir. Eu sempre falo para todo mundo que tá aqui, vamos, cara, é a percepção de cada um, não tem verdade, não tem. O intuito é sempre gerar reflexão, trocar experiência, aprender, ouvir, gerar novos insights. E que eu espero que as pessoas aproveitem o tanto que eu aproveitei. Sempre que eu venho para cá, cara, para trocar isso com um convidado, é muito divertido, é muito legal. Assim, de verdade, é uma coisa que eu quero fazer pro resto da minha vida. Que bom. É muito divertido, eu aprendo muito, e às vezes é uma palavra, igual você falou, a base. Às vezes é um termo, às vezes é um parágrafo, às vezes é uma coisa que você fez, sempre tem aprendizado.
Sempre tem. Para aquele que está realmente disposto a aprender, aquele que acha que só pode ensinar, né? Que não pode aprender, para mim é um erro. A gente tem que estar disposto a aprender, a trocar, a ouvir, a entender o outro. Gostei muito do nosso bate-papo e ele vai ajudar muitas pessoas, cara. Que bom, eu espero que sim. Se a gente, você falou de saber, a gente tem que ensinar. Se você vê que você está a ensinar muito, você está passando muitas horas ensinando, né? O que não é ruim, atenção, não estou dizendo que isso é ruim. Você tem que começar a balancear se não está te faltando em aprender também, sabe? Coloque na balança. Minha balança tá caindo mais porque eu estou a ensinar muito. Então, coloque na balança para ela voltar a ficar igual e tente aprender alguma coisa. Não precisa ser da tua área, cara. Vai aprender outra coisa. Vai aprender a tocar violão, É, entendeu? Porque às vezes a gente fica tão bitolado naquilo e a gente tem que partir para outras coisas também, né? legal, ó, mais uma dica aí, pessoal. Fica atento à balança. É, é legal, é incrível isso. É bacana. Poxa, muito obrigado pela Pô, eu que agradeço o convite, a Fernandes. Eu sua sempre estou disposto aí. generosidade, Nada, cara. Que isso? disponibilidade, generosidade em compartilhar, em dar dicas tão preciosas. E eu deixo aqui mais uma dica para a galera. Aproveitem, ouçam com muita atenção o que o Jorge falou, anotem, compartilhem com o seu time, porque é a voz da experiência e com um mindset muito bacana. Cara, muito obrigado de coração pela tua disponibilidade, generosidade e pelos ensinamentos. Eu Então, que agradeço o convite, Fernandes. Eu estou sempre à disposição aí para ti. Eu também aprendi muito contigo também nos cursos que eu participei contigo, esses cursos gratuitos que são muito bacanas. Eu, por acaso, eu descobri, o primeiro curso que eu fiz contigo, eu descobri por acaso, né, quando eu voltei aos estudos da agilidade, acho que foi um pouco antes da pandemia, quando começou a pandemia. E depois a gente descobriu que, na verdade, a gente já se conhecia, sim, né? sim. Foi engraçado, eu conheço esse cara de algum lugar, eu não sabia de onde, aí que a gente começou a puxar, puta daí, É, né? sim. Nós Mas, enfim, estávamos as pedras se envolvidos ali encontram. na comunidade da Embarcadero, né? Exatamente, de Delphi. Pois é. E, pois é. As pedras se encontram, se As reencontram. pedras se reencontram. Cara, muito legal. O bate-papo vai muito legal. Espero que a gente tenha conseguido transmitir a mensagem aí. Foi brilhante o bate-papo, os insights, as coisas que você falou conectam muito com aquilo que eu estou vivendo também, que eu estou procurando. E eu aprendi bastante aqui contigo. E a galera vai aprender também, né? Quem está com a mente aberta sempre aprende, né? E legal. Com certeza. E assim, eu nunca vou esquecer, eu sempre falo para você, né? Você foi um dos caras que me ensinou muito também, aprendi muito contigo, várias coisas, né? E essa tua disposição de aprender, de trocar a tua presença, né? Eu confesso que eu não consegui entender o lance da presença que você tinha. Eu vim entender depois, quando eu fui estudar meditação, atenção plena, e aí eu falei, caramba, é o Jorge. Ele estava presente de corpo e alma. Ele estava pleno ali. Ele, assim, eu não entendi na hora, mas eu entendi depois, né? E eu vi o quanto você mergulhava, eu falei, caramba, eu precisava aprender mais com o George. Na verdade, você me ensinou, mas eu não estava preparado para aprender. E aí, alguns anos depois, eu entendi o que você fazia, eu falei, É a balança, Fernandes. Você estava ensinando muito é, e faltava você voltar a aprender. né? E aí Aprender hoje, mais, que eu digo, né? Botar a sim, balança. entendi. E, cara, é uma coisa que eu estou observando bastante, legal. Então, às vezes a gente ensina, mas a pessoa não está pronta, mas depois ela descobre foi o que aconteceu comigo em relação a você, né? E uma outra coisa também é a questão do Evernote, né? E eu lembro de uma frase que você me falou, a gente teve algumas conversas, cara, minha vida está no Evernote. E aí eu falei, caramba, como assim? Foi muito forte isso que você falou, né? Mas aí, de novo, eu não entendi na hora. E depois de algum tempo, né, eu entendi. E agora, recentemente, agora, deve ter alguns dias, talvez 2 meses para cá, eu fui ver o negócio da vacinação
e a minha vida também estava no Evernote. O meu cartão de vacinação estava no Tava Evernote. lá. E aí eu lembrei de você, novamente. Então, obrigado por ter me ensinado várias coisas, por continuar me ensinando nesse bate-papo e pela tua generosidade. Eu acho que é muito isso, de troca. Tamo junto, Fernando. Tamo junto. Obrigado de coração, galera. Vocês Um vão... dia a gente se encontra aí pessoalmente de novo. Ah, com E certeza. uma poça Ou nos eu indo separa. para aí, ou você vindo para cá, se Deus quiser, não tem muito. Então, Deus quiser. galera, até a próxima. Valeu e aproveitem aí o conteúdo do